Fala pessoal, estamos aqui no Paulista Show e hoje estamos com um convidado super especial. O nome dele é Paulo Eduardo e o Paulo Eduardo vai trazer para a gente aqui todas as nuances de compra de imóveis para que você tenha de fato o seu primeiro imóvel garantido. Ele vai trazer muitas informações para você. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Vinícius, pelo convite. Prazer estar aqui. Legal. Paulo, para as pessoas que ainda não têm o seu imóvel, que não têm a sua casa própria, como funciona para essa pessoa adquirir? Hoje, para a pessoa adquirir o imóvel da casa própria, né, o imóvel ele precisa de algumas situações, algumas características importantes, né? Primeiro dela é ter crédito, né? Então, assim, é o primeiro passo, para ter crédito no mercado financeiro dentro dos bancos, né? Hoje a gente atua principalmente com a Caixa Econômica Federal e atua também com o banco privado, dependendo do qual o perfil do imóvel. Mas ela tendo nome limpo, basicamente, tendo como comprovar a renda, ela já tem perfil para comprar o imóvel. Então a gente parte desse princípio, aí. Entendi. Então você tem uma empresa, qual que é o nome da empresa? Chama Lead Prime. Lead Prime. Hoje nós temos a imobiliária especializada em imóveis dentro do Minha Casa Minha Vida. E hoje você atende pessoas, elas vão até você ou você vai até elas? Como é que funciona? Nosso grande canal de captação é pela internet. Hoje a gente faz divulgação via Instagram, Facebook, a Meta, né? Então a gente faz anúncios e através dos anúncios os clientes chegam até nós, tanto que lead significa Liberty, imóvel digital. Então hoje a gente trabalha muito no digital, né? Via vídeos, via anúncios, via Meta, né? Que é o do Facebook, trazendo o cliente via o anúncio mesmo. E aí a gente convida o cliente até vir até nós, até o nosso escritório, para estar fazendo uma simulação, conversando, orientando e dando uma consultoria. Porque o nosso principal alvo é dar uma consultoria para o cliente, explicar para ele como que ele chega a comprar o seu primeiro imóvel. Não é simplesmente, vamos sentar aqui, dar seus dados aqui e vamos vender. Não é assim que funciona. A gente começa principalmente fazendo uma consultoria, explicando para o cliente como que ele compra, qual que é o caminho para ele comprar. A gente recebe, você tem exemplos, muitos clientes com restrição. E a gente explica para o cliente como que ele vai limpar o nome, qual que é o caminho, como ele acha. Muitas vezes a gente acha até empresa para ele, né? Qual que é a empresa que ele está devendo. A gente já chegou até ligar nas empresas, em alguns casos, porque o cliente, se é muito leigo, não sabe o caminho, achar a empresa, negociar e falar, tá aqui, vai lá, paga, depois de um tempo esse cliente volta, sem restrição. Então a gente faz, é um dos exemplos que a gente faz uma consultoria para o cliente, para ele garantir e começar o processo dele de financiamento. Entendi. Eu acredito que tem muitas dúvidas, principalmente quem tem a restrição no nome, que eu acredito que as pessoas querem comprar, só que aconteceu alguma fatalidade lá no passado, fez com que ela não tenha esse poder de compra. Qual que é a sua recomendação para as pessoas que têm o nome sujo, mas querem dar entrada num apartamento? Primeiro passo, ela precisa, nós fazemos a busca para ela fornecendo o CPF, a gente faz a busca. Depois ela precisa negociar com essas empresas e o importante também, ela negociar, mas ela não pagar com desconto. Por quê? Vamos dar um exemplo. Se ela deve R$ 1.000, se ela pagar com desconto R$ 300, vamos supor, ela vai ficar com R$ 700 de prejuízo no Bacen, que é o Banco Central. E hoje os bancos se conversam. Então acaba com que ela consegue limpar o nome, SPC e Serasa não vai constar, mas no Bacen vai constar. Isso tem um impeditivo. Ou ela pode não aprovar, ou ela pode comprometer a renda dela. Comprometeu a renda, ela acaba comprometendo o nome dela e ela não consegue ter capacidade financeira de fazer o financiamento. Então a gente já tem esse direcionamento, já mostra para ela como que ela faz para não pagar esse valor com desconto para ela não comprometer o Bacen. E aí com isso ela consegue limpar totalmente o nome dela, tirar das restrições, dar baixa no Bacen, a gente explica o caminho, a gente tem assessoria para isso também que faz esse trabalho. Ela limpando o nome, a gente já consegue subir uma análise de crédito para o banco. Entendi. E quando a pessoa trabalha de forma autônoma, como que você ajuda? O autônomo ele tem dois caminhos. Ou ele vai comprovar via extrato bancário,
Mas o melhor caminho é quando ela declara o imposto de renda. Então a gente orienta o cliente. Como nós estamos chegando agora, né, nos próximos meses, a declarar o imposto de renda. Então, através dos extratos bancários da movimentação bancária mais o imposto de renda, ela formaliza a renda dela. Mas, Paulo, uma pessoa sem imposto de renda, só os extratos, ela compra? Consegue. Só que ela tem um teto máximo de renda que hoje é de 2.550. Está tendo umas mudanças agora que ainda não está ainda pautada, ainda não deram a canetada ainda na Caixa, que pode ser que altere e melhore. Mas, a princípio, até o momento, ela vai limitar a renda 2.550. 2.550, o financiamento é muito baixo. Então, ela vai ter que ter uma entrada muito mais alta. Então, a gente sempre aconselha ela a fazer declaração de imposto de renda. Formalizou a renda com a renda que realmente ela movimenta ali, compatível com a movimentação dela, aí ela consegue ter um financiamento maior e uma entrada menor. Entendi. E qual que é o valor hoje considerado um imóvel Minha Casa Minha Vida? A nossa média é 250 mil a 300 mil. É o imóvel que a gente hoje comercializa, né, dentro da imobiliária. Mas o Minha Casa Minha Vida, ela está no teto de 500 mil e com a renda de 12 mil ainda entra dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, uma pessoa que fatura até 12 mil, ela consegue ter de fato o seu imóvel. Isso. Ela entra dentro do plano Minha Casa Minha Vida. Que é importante também, ministro, eu falar porque o Minha Casa Minha Vida não é simplesmente o que as pessoas imaginam. Subsídio do governo, eu vou ter desconto. Não, ela tem a taxa de juros, que é muito melhor, muito abaixo. Então ela já tem esse diferencial e ela consegue, que é o principal porque é isso que vai mostrar para ela qual o valor de parcela. Certo. Então se vai ter uma taxa, se você tem uma taxa de 7 e você vai ter uma taxa de 12, com o mesmo valor de imóvel, isso muda muito o valor da sua parcela. Então o cliente dentro do Minha Casa Minha Vida, mesmo que ele tenha uma renda até 12 mil reais, ele ainda vai conseguir uma taxa de juros muito melhor do que uma pessoa que tem renda acima de 12 mil e vai comprar um imóvel acima desse valor. Então, é importante ressaltar porque as pessoas elas nos procuram muito querendo saber do subsídio do governo, que é importante também. Mas tem muitas pessoas que hoje têm uma renda maior que 5, 6, 7, até 12 mil reais e ela pode também garantir o imóvel dela dentro do plano Minha Casa Minha Vida. Que legal. E essas informações que você está trazendo, e principalmente para deixar um pouco mais fácil para as pessoas entenderem, todo ano muda algumas questões do governo que facilita ou dificulta a compra do imóvel? Dos últimos anos tem mudado para melhor, tem facilitado, aumentado o valor do imóvel, que nós já tivemos vários valores, né? 180, 220, 240, 250, hoje nós estamos aí na casa dos 500, 550 mil, que já facilitou bastante para quem quer adquirir o imóvel. Então as mudanças elas têm sido significativas e têm sido positivas também, tanto questão de renda quanto questão de valor do imóvel, né? Então algumas pessoas vão se beneficiar, outras não, mas a maioria se beneficia. Então ficou mais fácil da pessoa adquirir o imóvel, principalmente porque ela tem uma taxa de juros muito melhor quando o imóvel aumenta, né, dentro da categoria, quando a renda também ela aumenta e ela continua ainda dentro do plano Minha Casa Minha Vida. Legal. E quando o imóvel ele está na planta, geralmente, né, ele é um imóvel mais barato. Mas você vende tanto na planta quanto ele já pronto? Nossa especialidade é imóveis na planta, mas a gente vende imóvel pronto também. As duas modalidades a gente vende. Mas o na planta ele acaba sendo mais barato, né? O imóvel na planta você vai ter facilidade no pagamento da entrada, porque hoje o banco financia até 80%, 20% vira entrada. O cliente que compra imóvel na planta, ele compra mais barato e ele compra com facilidade de pagar a entrada. Hoje, vou colocar aí uns 80% a 90% dos nossos clientes, o problema é ter entrada, né? Nós não somos um país que tem a educação financeira, de vir guardando dinheiro. Não. Então, a maioria das pessoas consegue o financiamento, mas chega no momento a falar, mas eu não tenho entrada. Pra você ter uma ideia, eu vendo com clientes que dão R$500 de sinal, R$1.000 de sinal, R$2.000 de sinal. Já teve casos da gente até pagar o sinal do cliente, dar um benefício, mas ele pode ter o financiamento. São todas as consultoras que fazem esse formato? Não, mas nós temos algumas consultoras que facilitam muito. 24, 48, 60 vezes a entrada. Às vezes da documentação gratuita, né, que é o ITBI, Registro de Despesa de Cartório, que é alto, é 10, 12 mil reais. Eu estou falando uma média do imóvel de 250 mil. Né? Se o imóvel é mais caro ainda. Que as consultoras beneficiam, né, dão uma bonificação dentro daquele mês para o cliente.
e eles não pagam essa documentação. Então isso facilita muito. Então o cliente que está buscando imóvel na planta é a facilidade. Ele vai esperar? Ele vai esperar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ele vai ter facilidade no pagamento, uma programação financeira dentro desses 3 anos. Então eu acho que o maior benefício do cliente que compra, é o valor do imóvel mais barato e também a facilidade do pagamento da entrada. Muito bacana todas essas informações, até porque quando um corretor entra em contato com o cliente, eu vejo muito que eles perguntam, é investimento ou é moradia? Qual que é essa diferença? A moradia, hoje, o meu público, né? Mas eu já trabalhei também no médio e alto padrão, mas o meu público hoje é quase 100% moradia. Qual que é a diferença? Quando você vai investir, você está buscando lá na frente ter um retorno sobre isso. Então a gente explica para o cliente qual que é o melhor caminho onde ele vai investir melhor. Se é um estúdio, se é um apartamento, 2 dormitórios que ele vai alugar. Então eu pergunto, você vai alugar? Você vai vender lá na frente? Então tem outros caminhos. Se é aluguel, eu preciso verificar para ele qual que é o valor médio que ele está cobrando nesse projeto, na região, né, de locação. Se é uma venda, quanto que vai valorizar isso no futuro. Se é moradia, a gente já parte para uma outra linha de atendimento, que é uma linha, se é família, se é um casal, filho, segurança, escola, o que ele está buscando? Né? Então, normalmente, quando é filho, a gente está buscando segurança, está buscando um lazer. Né? Quando é casal, normalmente está buscando estar mais perto do trabalho, então muda muito. Investimento é retorno, 100% retorno. Então ele quer para aluguel ou ele quer ganhar um dinheiro no futuro, revender esse imóvel que ele está comprando na planta, como a gente falou, mais barato, ele quer revender esse imóvel lá na frente. Então, se for para revenda, eu faço todo um cálculo, uma previsibilidade de cálculo para ele de quanto ele provavelmente vai ganhar nessa venda no futuro. Mas quando ele adquire esse imóvel pensando em investimento, sendo do programa Minha Casa Minha Vida, ele pode vender depois de quanto tempo? Ele pode, hoje, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ele pode vender no momento que ele quiser. Porém, vamos supor que o cliente ele pegou subsídio do governo, a renda dele deu. Ele, lá na frente, ele vai ter que devolver esse subsídio de alguma forma para o governo. Então, vamos supor que ele pegou 10 mil de subsídio. Ele quer vender daqui a 1 ano, ele pode. Mas se ele ainda não tiver pago ainda esse subsídio, ele vai ter que devolver para o governo. Então, ele pode revender. Financiei o imóvel, né? Estou devendo ainda lá 100 mil para o banco, mas ainda não cobriu o subsídio ainda, eu devolvo esse valor para o governo. Porque ele ganhou um benefício, mas ele já não está usufruindo, ele vai repassar isso para frente, entendeu? Entendi. E hoje, para uma pessoa que tem um perfil de investidor, ele pode comprar mais do que um imóvel? Pode. Ele pode comprar mais do que um imóvel. Tem a forma dele comprar. Se ele for investidor e comprar à vista, ele pode comprar quantos imóveis ele quiser. Se for na mesma instituição bancária, por exemplo, Caixa Econômica Federal, agora eles liberaram recentemente para a pessoa comprar mais de um imóvel no mesmo CPF. Mas ele pode comprar, às vezes, comprar um outro imóvel por outra instituição bancária, por um banco privado também. E tem diferença se a pessoa for comprar no CNPJ ou no CPF? Hoje, se falar do Minha Casa Minha Vida, só vende pelo CPF. Se for um investidor, às vezes ele tiver como ele colocar essa empresa debaixo de uma hold, ele já consegue colocar esse imóvel debaixo da empresa dele, mas aí é de uma outra forma, de uma outra modalidade. Mas hoje não se vende imóvel na planta pelo CNPJ, é somente pelo CPF. Entendi. E dá para juntar essas rendas familiares também. Você pode compor renda com até 3 pessoas, você consegue compor renda. E como que comprova a junção do casal? Quando só mora junto. Quando só morar junto, você vai colher toda a documentação completa, CPF, RG, todas as documentações e os comprovantes. Eu posso comprar com amigo, eu posso comprar com a família, eu posso comprar com qualquer pessoa. Não tem essa diferença. Você só pode comprar com a sua esposa. Não, eu posso comprar com um amigo, posso fazer uma sociedade, posso fazer o que eu quiser e compor renda até 3 pessoas, eu posso compor a renda e comprar junto. A gente sabe que até mesmo com um cônjuge não casado ou que mora junto ou que tem essa, a gente fala, juntou as escovas de dente, né? Mas não de fato, não colocou o nome no cartório, não fez o casamento ali Não oficializou, né? oficializado. Hoje, quando um casal compra um apartamento e por algum motivo lá na frente
eles se separam, como é que fica a questão contratual? Tem várias formas. Ou eles podem decidir um vender para o outro, né? Eles podem fazer isso, né? Recentemente a gente pegou um caso desses, e aí eu orientei eles e na própria instituição bancária eles conseguiram tirar, então ele tem que comprovar, né? Porque eles compraram junto. Ele tem que comprovar que daqui para frente, via renda, com a renda dele, ele consegue suportar a parcela e o financiamento. Conseguindo comprovar, não tem problema. Agora, se eles quiserem não quiserem, se eles quiserem, eles podem vender também. Mesmo financiado, eles podem vender para outra pessoa e fazer um novo financiamento com uma outra pessoa e vender, e aquilo que voltou para eles, por exemplo, voltou 100 mil, 50 mil para cada um. Mas ou a pessoa pode comprar também, como eu falei. Entendi, perfeito. Bom, eu gostaria que você passasse para aquela câmera ali exatamente qual que é o seu diferencial e como que você ajuda as pessoas a terem seu primeiro imóvel. Nosso diferencial hoje na Lead Prime, a gente já fala, divide entre dois. Lead, que é o nome da empresa, Prime é o atendimento que a gente dá. Não é uma linha de produtos Prime, mas é o atendimento Prime, né? Então eu tenho um treinamento até que eu passo para os meus consultores, que é 7 pilares do atendimento Prime. Qual que são os 7 pilares do atendimento? Não vou falar todos, mas um deles é a excelência no atendimento, consultoria, você ter um atendimento consultivo, você realmente mostrar para o cliente qual que é o caminho da compra. Então, o diferencial nosso é que nós conseguimos hoje pegar um cliente que ele está zero de informação, e nós conseguimos passar para ele o passo a passo de como ele compra. Qual que é o primeiro passo dele? Até o último momento, que é assinar o contrato ou receber as chaves. A gente faz todo esse processo. Meus atendimentos, o atendimento dos meus consultores, ele é voltado para que eu possa mostrar para o cliente que ele consegue comprar. Talvez não naquele momento, se for naquele momento, melhor ainda. Se não for naquele momento, ele consegue comprar no futuro, com uma programação e um atendimento personalizado que a gente dá para ele. Perfeito. Agora eu gostaria de pedir um favor para você. Gostaria que você compartilhasse com a gente qual foi a sua experiência aqui no Paulista Show e também trouxesse a oportunidade para corretores, exatamente assim como você, para que tenham a liberdade de expressão aqui no projeto Paulista Show, para trazer exatamente qual que é o diferencial de cada um para que eles consigam vender mais. Olhe para aquela câmera e traz essa experiência para a gente. Bom, eu queria dizer aos meus amigos, né, da área, os corretores de imóveis, imobiliários, como eu represento aqui, Paulista Show, né, um movimento que com certeza vai alavancar o seu negócio, vai te dar mais credibilidade, mais posicionamento, tanto digital quanto um posicionamento pessoal dentro do seu mercado. Então, você que é corretor, que é dono de imobiliária, como eu, você pode vir aqui, procurar o Vinícius, procurar o Paulista Show, que eu tenho certeza que você vai alavancar o seu negócio e vai alavancar a sua performance empresarial e também como corretor de imóveis. Bom, muito obrigado, Paulo, pela sua presença aqui. Obrigado.